Oi pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui com o vídeo para explicar o porquê da minha ausência, né? Aqui no canal por tanto tempo. Então, vamos entender o que aconteceu. Bom, depois que eu fiz aquele vídeo falando sobre a chamatrina, a chama violeta, eu senti, não sei, eu senti como uma intuição, eu senti dentro de mim que eu precisava dar um tempo, né? Eu precisava, sei lá, me reconectar comigo mesma, dar um tempo das coisas, e esse tempo era algo assim que eu não sabia explicar exatamente o que seria, né? Eu imaginei assim, eu vou dar um tempo nos vídeos, eu vou dar um tempo nos posts, seja nos dois blogs, seja no Facebook, na página, eu vou dar um tempo assim, vamos dizer, vou sair do ar um pouquinho, né? Mas vou ficar comigo mesma, na minha introspecção, nos meus estudos, na minha reconexão, enfim, né? Não que eu estivesse desconectada, mas eu precisava, sei lá, sentir algo um pouco maior, né? Dar uma avaliada, assim, no que era que eu estava sentindo. Eu não conseguia entender, porque eu gostei muito daquele vídeo, foi um vídeo bastante elucidativo, eu citei a mensagem que eu recebi, né, do Guerreiro de Luz, enfim. Guerreiro de Luz, guardião da chama eterna, né, como ele se identificou. Mas ao mesmo tempo eu senti que aquilo, não sei, eu precisava dar um tempo. E aí eu fiquei pensando assim naqueles dias, né, seguintes, e eu conversei com a minha filha um dia, né, eu falei assim, olha, eu acho que eu tô pensando em dar um tempo. Eu expliquei isso para ela. Ela falou assim, ai, que engraçado você ter falado isso, porque eu tive um sonho com você, né, essa noite. Eu falei, ué. Aí ela me explicou o sonho. No sonho tinha um homem sentado na frente da nossa casa, assim, e ele olhava muito para nossa casa, olhava para um aparelho que ela disse que talvez fosse um celular, e olhava para casa, assim, meio disfarçando. E no sonho eu expliquei, eu falei assim, eu sei porque esse homem está aí, porque eu cometi um erro no meu trabalho e ele está aí vigiando, né? Bom, a hora que ela falou isso, eu achei assim muito interessante, né? Porque várias coisas tinham acontecido desde do vídeo até esse dia, embora tenha passado assim 2 ou 3 dias apenas, mas nesse meio tempo o computador que eu utilizo, por exemplo, quebrou de vez. Assim, ele estava dando alguns sinais há algum tempo, mas de repente ele parou realmente de funcionar. Claro, eu tenho outros computadores ali da casa que eu poderia utilizar, né? Mas esse é o meu, que tem as minhas coisas, meus arquivos, tudo mais que eu utilizo para tudo, para editar meus vídeos, para escrever, né? Tanto nos blogs, no Facebook, ou no Facebook, na verdade, eu não escrevo muito, né? Mas compartilho. Mas escrever mesmo, né? Livros que eu estou escrevendo e tudo mais. Então tá tudo lá, né? E ele pifou, assim, parou de funcionar. E eu me lembrei, né, na hora que ela falou isso, eu fiquei assim um tempo analisando e tal, e aí eu pensei, nossa, que coisa engraçada. Aí eu até comentei com ela não sabia disso, para vocês terem uma ideia, então foi algo que me veio naquele momento que eu juntei ali, né? Eu não sei se eu tinha acabado, mas eu estava terminando de ler um livro da Maria Silvia Orlovas, eu vou até mostrar para vocês aqui, aqui, esse aqui, ó, Os Filhos de Órion. É muito legal esse livro ela escreveu já há muitos anos, na década de 1990, acho que por volta de 96, 7, se não me engano, e essa edição que eu tenho aqui é uma edição já revisada, que ela revisou 10 anos depois.
E nessa revisão, então por volta de 2006, 2007, nessa revisão ela explica muitas coisas que ocorreram durante a época que ela estava escrevendo o livro. E uma dessas coisas que ela explica é que num dado momento aconteceram coisas assim, né? Algumas coisas assim de família, os computadores da casa dela também começaram a pifar, a dar sinais de problemas, assim, que dificultava ela a realizar o trabalho dela. E num determinado momento um ser apareceu para ela, né? O livro se refere a Órion, então era um ser de Órion, meio que hostilizando ela, né? Ela descreve, houve um diálogo, né? Que ele falava que ela não poderia fazer o que ela estava fazendo, que o acordo entre eles não era esse, né? E que ela tinha cometido um erro, né? E aí outro ser apareceu na defesa dela, né? Dizendo que o que ela estava fazendo era ajudar as pessoas, e o argumento daquele primeiro era exatamente esse: nós não queremos que você ajude, que você elucide as pessoas, né? Cada pessoa tem que passar pelo que eles têm que passar, o nosso acordo era outro, né? E aí vai um extenso diálogo. Mas o que dá para entender isso? No entendimento desse primeiro ser, ela tinha cometido um erro. Por quê? Porque ela estava fazendo o trabalho dela, ela estava ajudando as pessoas. E ele fala: nós não queremos o mal de ninguém, nós queremos apenas que cada um passe pelo que tem que passar. E o que você está fazendo é elucidar as pessoas, e as pessoas não vão mais passar pelo que eles precisam. Enfim, então eu fiz essa comparação. Lógico, Maria Silvia é uma sensitiva, assim, muito, né, muito forte. Ela tem uma sensibilidade muito grande, ela escreve, ela transmite muitas mensagens, ela faz um trabalho com a Fraternidade Branca há anos, muito bom. E, assim, cada um tem o seu nível, né, de entendimento, vamos dizer assim, de trabalho, né? Então, no meu nível de trabalho, é isso que está acontecendo, quer dizer, é algo até semelhante, né, a ela. Claro, há 20 anos atrás, né, 97, 20 anos atrás, quando ela escreveu esse livro, ela não era tão, talvez tanto quanto ela é hoje já, mas já era bastante sensível, né, sensitiva, médium e tudo mais. Então, assim, eu estou iniciando, posso dizer, claro, que há 20 anos que eu já venho trabalhando também com mediunidade e tudo mais, mas nesse trabalho elucidativo, de escrever, de falar com as pessoas, eu estou iniciando agora. Mas é a mesma situação, se formos comparar, né? Eu só usei o exemplo dela como parâmetro de comparação. Porque o que eu entendi? Essa pessoa vigiando a minha casa. Eu tinha cometido um erro, né? Foi o que no sonho eu falava, eu explicava. Eu tinha cometido um erro. Mas um erro para quem? Né? Um erro no entendimento de quem? No entendimento, talvez, de outras. Eu não sei se essa pessoa que estava vigiando era alguém que está me protegendo, né? Alguém que está querendo que eu não fizesse. Mas, enfim... o que eu juntei de tudo isso é que eu deveria, essa intuição que eu tive, que eu deveria dar um tempo, foi justamente em função disso, né? Disso que tinha acontecido, desse ser vigiando a minha casa, dessa noção de que você está cometendo um erro. Então eu deveria dar um tempo, talvez, não para avaliar o erro que eu tinha cometido, porque eu não cometi erro nenhum, mas para amenizar situações, para fazer, para não me deixar envolver por energias mais pesadas de repente, né? Então eu falei, nossa, então eu estou corretíssima, né? Quando minha filha me contou o sonho, quando eu lembrei desse capítulo do livro que eu havia lido recentemente, eu
eu pensei, então eu estou corretíssima em fazer isso, né? Em dar esse tempo para, né, acalmar de repente, vamos dizer assim, os ânimos, né? Mas, como eu falei para vocês, eu ia dar um tempo nesse tipo de trabalho, mas eu ia continuar fazendo as minhas meditações, a minha introspecção, minhas leituras, meus estudos, né? Mas eu não ia mais ver vídeo de ninguém, eu não ia mais fazer nada, isso eu já tinha para mim. Então eu fui, e outra coisa que eu pensei, eu não vou me abrir mais para as mensagens, porque quando você se abre também para receber mensagens, você é um canal aberto. Então pode vir mensagens de todos os lados. Então essa decisão eu também já tinha tomado. Então eu fui fazer minha meditação sem me preparar para receber nenhuma mensagem. E aí normalmente eu coloco uma música e vou me concentrar, tento me concentrar. Quando é para receber a mensagem, às vezes demora um pouquinho, às vezes é de imediato, às vezes eu tenho até a intuição da música que eu tenho que colocar para vir de acordo com a mensagem, às vezes é uma mensagem com teor mais de uma entidade xamânica, então eu coloco uma música xamânica, eu tenho essa intuição de colocar, né? Às vezes é oriental, enfim. Então, nesse dia, eu não tive intuição de música nenhuma, porque eu já tinha decidido que eu não ia me abrir para receber nenhuma mensagem, então eu pus uma música básica. E aí eu percebi que eu não estava conseguindo me concentrar. Bom, vou mudar de música. É uma coisa meio estranha, mas fiz isso. Mudei de música. Na hora que eu mudei de música, que eu estava respirando, quando eu estava tentando entrar em concentração, eu tive outra intuição, né, de fazer uma meditação com uma chama violeta. Então, bom, como vocês devem saber, existe várias meditações da chama violeta na internet. Tem uma que eu faço há muitos anos, muito antes de eu começar a pensar em fazer trabalhos com fraternidade, receber mensagens e tudo mais. E como eu expliquei para vocês, a meditação da chama violeta, ela faz uma limpeza dentro de nós, né? Ela entra, ela acelera a rotação dos elétrons e expulsa os miasmas, né, do nosso organismo e tudo mais, de todos os nossos corpos, na verdade, né? Porque nós somos constituídos de apenas o corpo físico. Então ela vai atuando em todos os nossos corpos. Então eu fui fazer essa meditação da chama violeta, que é muito boa. Eu vou deixar o link depois para vocês verem, né, qual é. E eu sugiro a vocês até que também façam, é muito interessante. Aí eu comecei a fazer, né, todos os dias, no mesmo horário, que eu costumo fazer normalmente, eu comecei a fazer essa. E depois eu tive outra intuição, a de fazer o Ho'oponopono juntamente. Então eu faço a meditação da chama violeta e em seguida a oração original do Ho'oponopono. O que elas têm de tão interessante? As duas são uma limpeza profunda nos corpos, no consciente, no inconsciente, em tudo, né? Então elas promovem na gente, nas pessoas que fazem, sabe, você consegue compreender coisas que de repente estavam assim dispersas em você, que você nem sabia que tinha. Então coisas muito interessantes acontecem, né? Uma coisa que eu posso citar, né? Fora o que diz na própria oração para eliminar bloqueios, né? Tudo, tanto na crenças, tanto na chama violeta quanto no Ho'oponopono, vocês vão ver que é muito interessante isso, porque você nem sabe que você tem determinados bloqueios, mas enfim, você se conscientiza, você vai se sugestionando também para que o que quer que seja eliminado. E tem coisas que acontecem que depois, né, você consegue até compreender a ação, né, dessas duas meditações em você. Então, uma coisa que eu posso citar aqui como exemplo que aconteceu comigo foi um sonho que eu tive, muito interessante, em que eu conversava com uma pessoa, né, do meu círculo, né, familiar inclusive, e essa pessoa
me colocava uma indagação que eu nem sabia que ela tinha, né? E aí eu pude passar a ela, né, a minha explicação com relação a isso. E essa indagação é muito interessante porque, assim, é um assunto que constantemente ele vinha na minha cabeça. Sabe quando você está lá de repente fazendo comida e de repente lembra daquilo? Não era algo que me incomodava, e essa era a minha dúvida. Eu falava, mas por que isso sempre vem na minha cabeça se eu estou bem com relação a isso? Se eu não tenho nenhum problema com relação a isso, se eu estou consciente que isso é a coisa certa, que está tudo ok, né? Então por que eu tenho essa necessidade de ficar pensando nesse assunto o tempo todo? Aí o que vinha na minha cabeça? Mais óbvio, deve ser obsessão, algum obsessor, algum, né? Bom, a obsessão, quando você vai avaliar, tem vários aspectos, né? Uma hora a gente pode até conversar sobre isso, inclusive a auto-obsessão. Mas o que eu consegui entender? Aquilo vinha constantemente a mim porque eram coisas de outras pessoas, né? Pode ser que seja dessa pessoa especificamente e outras envolvidas, né, nesse assunto, que jogavam em mim, né? E claro, como a gente está sempre, mas você nunca está assim, né, 100% equilibradinha. As coisas do seu dia a dia, os seus problemas do seu dia a dia, suas preocupações, enfim, o cansaço, enfim, né, até isso, quer dizer, várias coisas, tudo abre brechas, né, dentro da gente, na nossa vibração. Você não vive num mosteiro ali meditando, e nem deve, né? Vamos falar a verdade aqui, né? Porque a gente é do mundo, e o mundo é que é a nossa evolução, e nós contribuímos também para a evolução do mundo. Mas, usando isso como exemplo, né? Você não está ali zen, 100%, né? Sem nenhum tipo de preocupação, de problema que possa estar com a sua vibração nos 30. Você eleva, por isso que você deve fazer sempre pensamentos, exercícios de elevar a sua vibração, de equilibrar, de manter o equilíbrio e tudo mais. E por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, que isso é um exercício diário, né? Os mestres, inclusive, falam isso. Eu tenho mensagens aqui que eu recebi, um exercício diário. Limpar a aura, limpar os seus pensamentos. Isso foi uma mensagem que chegou a mim lá no começo, né? Quando eu comecei a receber as mensagens dos mestres, o mestre Hilarion, inclusive. Então, isso é algo que nos acomete, né? Porque a gente tem que equilibrar. Chegou, é como a meditação. Né? Quantas vezes vocês já não ouviram a explicação? Você está lá meditando, você não consegue esvaziar totalmente sua mente. Os pensamentos vão chegar. O que você tem que fazer é não bloquear aquilo, é deixar passar e ir embora. Né? Então é isso. Quando vem alguma coisa que te incomoda, deixa passar e ir embora. Né? Porque é esse o exercício diário, você manter o equilíbrio, não se deixar desequilibrar por essas coisas. Mas eu consegui entender, então por isso que esse pensamento vinha me incomodar, né, várias vezes, durante muito tempo, muitos anos, porque eu nem sabia sequer que essa pessoa tinha essa indagação, né, tinha essa dúvida, tinha isso na cabeça. E eu pude, no sonho, né, entre aspas, esclarecer, colocar a minha explicação com relação a isso. E desde então, né, já eu não sou mais acometida por esses pensamentos, isso tudo que acontece. Então é uma libertação realmente de tudo, seja do que é seu e seja do que não é seu, do que está querendo te atingir, né? Tanto é que na vibração, na meditação da chama violeta, você cria uma aura da chama violeta em torno de você, para quando as energias virem ao seu encontro, elas sejam transmutadas.
Então é isso que aconteceu, é isso que acontece no Ho'oponopono, a mesma coisa. Você vai se equilibrando, você vai se liberando de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, de todos os bloqueios. E isso é uma grande vantagem. E isso é o que assemelha, né? Que por isso que eu também tive a intuição de fazer o Ho'oponopono. Eu precisava disso de uma forma bem explícita, vamos dizer assim, né? Bem forte, tanto pelo que estava chegando a mim de todos os lados, quanto por qualquer coisa que eu talvez ainda tivesse, que eu nem entendo, né? Sejam esses bloqueios, a gente não reconhece em nós, muitas vezes, os nossos bloqueios, as nossas crenças, e aí você vai liberando, você vai deixando levar. Outra coisa que é bastante interessante é a autoavaliação, né? Não é algo também que você pare e pensa, peraí, assim, não. É algo que vai vindo em você, né? E assim, é muito fácil você, vamos dizer assim, você pedir perdão para uma pessoa, você perdoar a outra pessoa, né? Você se desculpar por algo que você fez sem conhecimento, ou, enfim, né? E desculpar a outra pessoa também por ações e tudo mais. Mas é muito difícil você se desculpar, ou sequer você reconhecer em você erros que você tenha cometido com você mesmo, né? Não com os outros. Com os outros talvez seja muito mais fácil, mas com você mesmo. E que tipo de erros? Qualquer tipo de erros, mas uma coisa que é muito frequente são erros de avaliações, né? Muitas vezes a gente chega, principalmente quando a gente está nesse processo evolutivo, né? Nesse processo de expansão da consciência e tudo mais, muitas vezes a gente pensa assim, não, essas coisas do mundo não são mais para mim, eu não quero mais participar desse tipo de coisa, seja lá do que for, gente, né? Eu estou falando de uma forma genérica, mas eu estou me referindo a algumas coisas que eu já vi outras pessoas falando e eu até achei interessante na época, mas eu agora entendi para mim mesma, comigo mesma, né? Então, eu não quero mais participar disso e não sei o que e tal, e tal, e tal. E aí você vê que de repente você está forçando algo que não é de repente o momento de acontecer. Então é como aquela ilustração da borboleta, né? Me veio a palavra agora, né? Ilustração, aquela comparação com a borboleta. A borboleta, quando ela é uma larva, que ela cria o casulo para virar borboleta, quando ela está dentro do casulo, ela tem um tempo certo de amadurecimento. Então, se você pegar um secador de cabelo e for lá forçar o amadurecimento do casulo, você vai conseguir, né, que aquilo se quebre mais rapidamente e a borboleta sai de lá de dentro. Mas vai sair o quê? Uma borboleta certamente feia, né? Feia assim, não totalmente formada e muito mais frágil, e não vai ter, né? Não vai nem conseguir voar na maioria das vezes. Então é isso, muitas vezes a gente, conosco mesmo, né? Com a gente mesmo, não tem a capacidade de avaliar o nosso próprio momento. Você quer, porque olha, eu estou em evolução agora, então isto eu não quero mais, eu só quero isto aqui, então eu só vou fazer isso. Então muito se fala assim, olha, siga o seu coração, faça o que te faz feliz. Muitos trabalhos de coaching são feitos para atingir o objetivo. De repente, aquele objetivo é o que o mundo está pedindo de você. Mas aqui, no caso, isso também você tem que avaliar. Peraí, por que eu tenho que atingir esse objetivo? É o que eu quero ou é o que o mundo espera de mim, né? Agora, tem muitos casos também em que você pensa, você quer alguma coisa, mas aquele ainda não é o momento de se conseguir, né? É como a frase comum aí que a gente fala sempre, o momento de Deus é o momento que a gente não compreende. A gente, no Ho'oponopono também se faz esse trabalho para aprender a esperar sem ansiedade. Reconheço as minhas memórias. Então, quer dizer,
muitas vezes nós nos tornamos ansiosos para conseguir aquilo de que nós temos o desejo de ser. Então eu quero, né, assim, eu já vi exemplos e aconteceu comigo também. Eu quero trabalhar com X coisa, né? Então eu vou lá, eu faço 500 cursos e tal, mas a coisa não acontece, e aí eu fico frustrada, né? Por que que isso acontece? Porque não era o momento ainda de acontecer, não é este o momento certo. Você ainda tem algo a parar, arestas a serem aparadas, né? Coisas a serem feitas. É como a ilustração também que eu posso colocar aqui, a comparação com quem já assistiu Ghost, né? Acho que todo mundo. Enquanto ele não termina o que ele tem que terminar, ele não consegue ir para a luz, né? E o que ele tem que terminar? Ele tem que esclarecer ali tudo aquilo que fez parte do desencarne dele ali, né? Mas é uma comparação que tem. Enquanto você não termina aquilo que você deveria terminar no mundo, você não consegue se elevar, né? E outra também, isso também é algo relativo, né? Por quê? Por que eu não posso me elevar estando no mundo? Claro que eu posso, né? Eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar um link aqui para vocês também, que fala que você é importante onde quer que você esteja. Eu falo isso, né? Mas é algo que eu tenho que aplicar a mim mesma também. Cada um tem que parar para pensar. Por exemplo, eu não quero mais ser professor porque eu quero ser terapeuta holístico. Mas eu não consigo ser terapeuta holístico, eu não consigo ter clientes, eu não consigo, enfim, né? Não tenho um espaço adequado para atender, eu não consigo angariar aquilo que eu necessito para trabalhar com a terapia holística. Por quê? Porque eu ainda preciso ser professor. Então, enquanto eu estou sendo professora aqui, eu estou trabalhando com uma gama de pessoas aqui que eu vou auxiliar de uma outra forma. Sejam jovens, adolescentes, adultos, crianças, sejam os pais daquelas crianças, daqueles adolescentes, aquelas pessoas que de repente vão me trazer situações das quais eu vou conseguir ter algo a aprender e a ensinar, não só a pauta das aulas, mas enfim, né, coisas da vida que acontecem muito, né? E isso acontece muito comigo. Teve uma época que eu fui fazer uma entrevista de emprego e eu conheci um rapaz, ele era muito jovem lá, ele tinha acho que a idade do meu filho, e ele se agarrou a mim, assim, vamos dizer, né? Nós ficamos conversando o tempo inteiro e ele me contou coisas da vida dele, assim, sabe? Várias e várias coisas que aconteceram com ele em empregos anteriores, relacionamento amoroso, familiar. Ele desabafou como se eu fosse alguém que ele confiasse plenamente. E eu era uma pessoa que ele tinha acabado de conhecer. E eu senti uma necessidade de proteger aquele garoto, de auxiliar aquele garoto, que eu fiquei assim muito tempo ligada a tudo aquilo que ele me falou e vibrando para que ele conseguisse se organizar, né? Para que ele conseguisse fazer tudo o que ele gostaria de fazer e organizar tudo o que precisaria ser organizado. Eu não tive condições de ajudá-lo de uma outra forma, porque nós não nos vimos mais, né? E não tivemos contato, mas eu vibrei muito tempo por ele. Então, isso foi uma forma de auxílio, né? Mais do que talvez se eu fosse uma terapeuta, porque talvez ele nunca teria me procurado ali, ele não chegaria a mim, né, como terapeuta, mas naquele momento eu consegui auxiliar, falei algumas palavras, dei algumas sugestões e mais, acima de tudo, vibrei muito por ele. Eu lembro que depois de alguns dias disso, umas semanas, não sei, eu tive um sonho que foi, né, uma coisa absurdamente inexplicável, né? Nesse sonho um casal falava que eu merecia
entender determinadas coisas que eles iam me passar ali, porque eu tinha auxiliado o filho deles. Quem é esse filho deles? De repente é esse rapaz, o filho cósmico, um filho espiritual. Eles talvez tenham sido pais desse rapaz em outras encarnações, em outros mundos, enfim. Eles iam me passar informações sobre o tempo, né? É claro que eu não me lembro absolutamente nada do que eles passaram, mas enfim, passaram. Acredito que no meu interior, no meu inconsciente, no meu espírito, aprendeu alguma coisa. Então é isso que eu estou querendo dizer, né? A gente, às vezes, é muito importante naquilo que a gente faz, no que quer que a gente faça. Muitas vezes eu estou aqui fazendo os vídeos e tudo mais, mas muitas pessoas nunca vão ver os meus vídeos, nunca vão saber quem eu sou, porque não assistem, não tem. Mas se eu tiver num outro ambiente, eu vou ter contato com essas pessoas, de repente elas vão me passar as questões delas, eu vou poder dar uma opinião, se elas me pedirem, né? Enfim, eu vou poder vibrar, assim como eu fiz com esse garoto. Então é essa questão que chegou a mim, um entendimento absoluto, né, disso, de que eu não preciso, né, a minha consciência trabalhar com as pessoas, com a terapia da alma, ou com terapia holística propriamente, né, no reiki, na cromoterapia, que eu estou finalizando o curso. Eu vou continuar fazendo, sim, mas eu tenho que estar junto das pessoas desta outra forma. Para essas pessoas que não vão ter a oportunidade de me contatar como terapeuta, nem como criador de conteúdo aqui do YouTube, nem como criador de conteúdo no blog, nem nunca vão ler nenhum dos meus livros, muito provavelmente. Mas, né, eu tenho que estar em contato com essas pessoas. O mundo ainda precisa de mim desta forma, né? Então, essa foi a consciência que eu tive mais abrangente, que a consciência da meditação da chama violeta, do Ho'oponopono me deram. E era isso que eu queria passar para vocês, que isso é muito importante. Então, tudo aquilo que eu falei no vídeo sobre chama trina, aquilo não foi um erro. Aquilo é um erro para quem não quer que nós evoluamos, para quem não quer que eu passe a vocês a forma de criar, né? Se vocês lembram, se não lembram, assistam o vídeo, que eu falo que a mensagem que foi passada para mim é para que nós utilizemos diariamente a ativação da chama trina, da chama violeta, porque ela cria um escudo de proteção e ela também afasta, é como se fossem raios, né, que afastam as energias negativas de nós. Então, este foi o erro que eu cometi, alertar as pessoas da grande utilização, da importância que é a utilização destas duas chamas, né, das meditações nas chamas, do trabalho que os mestres fazem conosco. Esse foi o erro de quem não quer o nosso crescimento, a nossa proteção. Então, o tempo que eu tive que ter aqui de introspecção foi para compreender também sobre mim mesma, foi para limpar o meu organismo, todos os meus corpos, o meu corpo mental, o meu corpo espiritual, o meu corpo físico também, naturalmente, e entender também muitas coisas que talvez eu estivesse afobada, passando por cima, né, pela ânsia que a gente tem quando a gente está aprendendo. Muitas vezes a gente tem uma ânsia grande de passar para as pessoas. Então, essa incumbência eu continuo tendo, porque essa foi a orientação que eu tive já há muitos anos. Aprenda e passe o que você aprendeu. E eu vou continuar fazendo isso de todas as formas que eu puder, nos vídeos, livros, enfim, de toda forma que eu puder. Mas sem ansiedade, sem atropelos, sem uma cobrança extrema, com mais calma, com mais serenidade, com mais discernimento, né, das coisas que são faladas, que são passadas, e saber que isso também, não só vocês que estão aqui me assistindo, né,
que eu espero que cresça cada vez mais essa audiência, mas um mundo de outras formas, de repente, num outro tipo de trabalho, não é errado, não, estarmos no mundo, né? O mundo é a nossa casa, nós evoluímos no mundo, por isso que nós estamos aqui, e nós auxiliamos o mundo a se desenvolver também. Recentemente, conversando com uma pessoa conhecida, né, eu até fiquei, vamos dizer assim, não digo chateada, né, mas um pouco surpresa até. E essa pessoa, ela fala que ela é a favor do armamento, né, da população, porque enquanto o governo não fizer algo por nós que impeça que nós matemos uns aos outros, né? Enquanto este milagre, foi a palavra usada por ela, também não aconteça, nós precisamos continuar tendo armas para nos defendermos nossa família. E a resposta que eu dei a ela foi a de que cada um utiliza, né, aquilo que tem para defender aquilo que acredita. E o que eu acredito é na evolução do mundo e da consciência humana. E a minha arma as minhas armas, né, são a minha fé em Deus e as minhas palavras. Foi o que eu pude dizer a ela. Torço para que isso se concretize. Então, essa pessoa nunca assistiu nenhum vídeo meu. Então, é assim que eu preciso chegar até as pessoas. O milagre que ela se referiu, este milagre acontece todos os dias, quando alguém consegue acordar e entender. É isso. Bom, gente, o vídeo ficou bastante longo, foi para compensar aí, né, o mês inteiro que eu fiquei sem fazer, mas é porque realmente tinha muita coisa a ser dita e eu acho que foi um assunto interessante. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, que eu tenha ajudado, né, vocês. Eu vou deixar aqui o link do meu vídeo anterior a que eu me refiro, né, que vocês são importantes naquilo que fazem. Vou deixar o link também da meditação da chama violeta, né, e vou colocar também o meu vídeo da oração original do Ho'oponopono aqui para vocês entenderem, tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu ok, curta o vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, não esqueça de clicar no sininho para receber as notificações. Eu gostaria muito que vocês fizessem algum comentário, porque interagindo aqui com o vídeo, o YouTube também, né, reage, também interage, também coloca ele como recomendado, como sugestão, e outras pessoas são alcançadas, né, com isso tudo, tá bom? Então é isso, gente. Compartilhem também nas suas redes sociais, com seus amigos. E é isso. Por hoje é só. Não se esqueçam, né? Me abro, me permito, me ilumino. Um excelente final de semana a todos. Paz e luz.